semana. Ele sabe a angústia que você tem vivido. Ele sabe, às vezes, até a humilhação que você tem passado. Mas creia, o nosso Deus tem olhado do alto. O nosso Deus, eu não conheço o que você tem passado. Às vezes o que você fala a mim é apenas o que eu conheço. Mas o Senhor conhece cada dia, cada passo que você tem dado. Então, busque adorar ao Senhor, mesmo nos dias maus. A adoração, irmão, quebra muita barreira. Quebra mesmo. Eu falo porque eu tenho vivido isso. Eu falo porque um dia, quando eu paro e falo, Senhor, não consigo mais, minhas forças não tem mais, a minha fé quer oscilar. Mas mesmo assim, eu falo, Deus, eu vou continuar adorando ao Senhor. Eu vou continuar buscando a Tua face. Eu vou me ajoelhar e vou clamar a Ti. E eu sei que do alto o Senhor vai estar me ouvindo. Amém. Não tenha essa fé. Tenha mesmo essa ousadia em saber que o nosso Deus, Criador dos céus e terra, Ele conhece, Ele sabe a nossa necessidade antes mesmo que nós venhamos a falar a Ele. Então entenda, Deus não vai deixar que nós venhamos a passar por situação ou provação, como diz na sua própria palavra, maior do que nós possamos suportar. Deus não permite. Deus conhece nosso coração, conhece os nossos limites. Amém, irmãos? Oh Deus, Tu és fiel, Senhor. Irmãos, eu tenho acompanhado algumas famílias, alguns irmãos que estão realmente em dificuldade em várias áreas, financeira, saúde, pessoal, luta contra o pecado. Várias famílias, várias pessoas têm conversado com a gente. E o que nós temos que fazer é orar, é interceder. Porque nós não conhecemos o amanhã. Deus sabe. Mas Deus tem preparado uma vitória. O Senhor tem preparado um milagre. Eu quero que compartilhar, irmãos. Eu sei que nosso Deus está falando nesta noite. Uma vez eu parei, eu precisava fazer um negócio. E era o último dia para que eu pudesse resolver a situação. Eu fui em casa, na hora do almoço, sentei no sofá e deitei assim para trás e falei, Senhor, é o último dia e eu não tenho mais o que fazer. Que o Senhor estenda a mão. Irmãos, eu terminei de almoçar. A pessoa me liga. Veio a solução do Senhor. Glória. O Senhor tem, o Senhor tem. Mas Ele quer ouvir de nós. O Senhor quer ouvir de nós. O Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele. Se achegue a Ele. Hoje chega na sua casa, dobre o seu joelho, fique lá um tempo com o Senhor, adorando ao Senhor. Pare um pouco, ouça Deus falar. Não é natural, irmãos, nós queremos estar indo aos pés do Senhor. Nosso corpo não vai querer isso. Mas quando nós vamos aos pés do Senhor e começamos a clamar, e quando nós paramos, às vezes, de falar e deixamos Deus falar o nosso coração, Deus fala, o Senhor fala. Não é que você vai ouvir aquela voz vinda do céu, aquela voz grave falando, eu sou. Não é assim. Você vai sentir no seu coração, você vai sentir na sua mente aquela voz falando contigo. Você vai ter certeza que é Deus falando contigo. Busque essas experiências. E às vezes no momento mais difícil das nossas vidas é que nós temos as maiores experiências com o Senhor. Então permita-se que você tenha essa experiência, que a sua fé seja movimentada, seja fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é necessário essa palavra. Eu sei que eu precisava disso, e os irmãos também precisam dessa confirmação do Senhor. Amém? Vamos continuar então o estudo da palavra de Deus. Nós estamos vendo a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto.
essa primeira carta, como nós já falamos algumas vezes, não é exatamente a primeira. Então, Corinto já tinha falado com Paulo em outra carta, e essa aqui é mais uma, né? Então, se fosse dizer por ordem, seria já a segunda carta de Corinto, e aqui na palavra depois tem a segunda, que seria a terceira, né? Entenda aí o mistério. Deus tem falado, irmãos. Deus tem falado. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor tem dito. A palavra dele, como já foi falado aqui, é viva e é eficaz. Ele vai penetrar lá na alma e espírito, para entender as intenções do coração de cada um. Ele pode, sua palavra pode e faz. Ela faz. Amém? Quero ler com os irmãos capítulo 8, a partir do verso 7. 1 Coríntios 8, 7. Se eu puder colocar na versão da revista atualizada. Isso. Estou sem óculos aqui. Vou acompanhar ali no telão, que é melhor para mim. Irmãos, diz assim a palavra do capítulo 8, nos versos 7 a 13. É isso. Entretanto, não há nesse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, a consciência destes por ser fraca, venha contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Pai, está aqui, Senhor, tua palavra mais uma vez lida. O Senhor, ó Deus, que tens mesmo, Pai, o teu cuidado para conosco, em nos dizer, ó Deus, as virtudes do Senhor, propósito do Senhor, o querer e a vontade do Senhor através da tua palavra. Que Deus, ao teu Espírito, fale mesmo ao nosso Espírito, a tua vontade, Pai, a revelação daquilo que o Senhor quer nos ensinar mais uma vez nessa noite. E que todo ladrão da palavra, todo empecilho, todo argumento maligno que tenta bloquear com que esta semente venha encontrar bom terreno, estas barreiras estejam sendo dissipadas para a glória do Senhor. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós entramos nesse tema, e aqui nós já falamos na sexta-feira passada sobre o saber, né? O saber e sobre falamos então sobre sabedoria, falamos sobre amor, falamos sobre idolatria, falamos sobre novos hábitos. Eu queria aqui, irmãos, se hoje mais uma vez eu meditando pela madrugada, o Senhor, Ele tem sempre, né, na sua palavra, a palavra de Deus sempre se renova, ela não muda, ela continua fiel, né, e ela vai fazer com que volte a ela, volte ao Senhor, cumprindo o propósito pela qual Ele determinou. Mas quando nós vemos essa palavra sendo estudada de maneira que o Senhor venha mesmo a revelar esses pormenores, e aqui eu coloquei uma palavrinha, novos
hábitos. Quando Jesus veio a essa terra, irmãos, ele pisou aqui nessa terra, viveu os seus 30 anos, né? Nesses 30 anos, vivendo como um bom judeu, participando das cerimônias na sinagoga, sendo circuncidado. Jesus, aos 8 dias de idade, foi circuncidado, conforme a tradição judaica. Ele seguia à risca estas leis. Com 12 anos de idade, ele discutia com os sacerdotes e com os escribas a lei do Senhor, com 12 anos. Então, os pais, numa viagem, estiveram saindo de Jerusalém, do templo, e foram a caminho, né, a Nazaré. Nessa caminhada, perceberam que Jesus não estava com eles. E aí foram perguntar: olha, mas não era para estar com um primo tal, com um parente tal? Não, não está. Voltaram lá para Jerusalém. Jesus estava lá no templo, estava conversando sobre a lei com estes. Então Jesus era conhecedor da lei. Mas aos 30 anos, quando Jesus então inaugura o seu ministério, através do poder de Deus e a unção do Senhor sobre ele 100% homem, mas 100% Deus, tendo a revelação do Senhor, do propósito dele aqui nessa terra, que era anunciar um novo céu, nova terra, uma nova morada para nós. Então, depois que ele começou esse ministério, aos 30 anos, ele veio inaugurar então um novo tempo. Inaugurando um novo tempo, uma nova era, a era da graça de Deus através dele, que depois ele iria morrer, e seu sacrifício então vem para nós, então, essa graça de Deus. Ele veio então trazer uma nova linguagem, uma interpretação da lei, ao qual o homem tinha, da forma que eles interpretavam a lei, conforme o judeu interpretava e idolatrava a lei, mas eram homens que eram hipócritas, falavam-se da lei, mencionavam a lei, mas não cumpriam o rigor que a lei determinava. E a lei foi criada também por Deus, irmãos. E isso fica bem claro para nós. Essa palavra, ela fala sobre as leis de Deus. E essas leis, o Senhor quer que venhamos a cumpri-la. Mas Jesus inaugurou um novo tempo, fazendo uma nova interpretação dessa lei. Aonde aquele rigor da lei, que fala que a lei, através do seu poder, tinha poder para exterminar, para matar. Jesus veio não para estar anulando a lei, mas fazer cumpri-la. E agora de uma nova maneira. E aí eu gosto sempre de frisar a maneira que Jesus pôde resumir toda a lei e os profetas. Amar a Deus. Irmão, quando você ama a Deus, você consegue cumprir os seus mandamentos? Sim ou não? Eu ouvi que sim. Vou perguntar amém. Irmãos, quando você ama a Deus, você consegue cumprir os mandamentos dele? Amém? Amém. Vai ficar mais fácil. Irmãos, quando você ama ao Senhor, você vai fazer questão de estar conhecendo quem Deus é. Porque Ele já fez o maior sacrifício todo dele por nós. Ele morreu por nós. Então, essa resposta, há uma letra da música que fala que em resposta a ti existe uma ação. Em resposta a ti há uma ação. Em resposta. O que nós fazemos, irmãos, em relação ao amor de Deus é apenas uma correspondência àquilo que Deus fez e agora vou devolver. É recíproco. É reciprocidade. Eu vou estar devolvendo aquilo que eu já recebi. Então, quando eu amo a Deus de todo o meu coração, alma, força e entendimento, cumprir as ordenanças que Ele estabeleceu vai ser natural, irmãos. Vai ser natural. E aí Jesus também resumiu a lei em duas. Toda a lei, 613 ordenanças, em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo, como a mim mesmo. Só que Jesus, inaugurando esse novo tempo, nós já estudamos aqui lá no Sermão da Montanha, ele menciona a lei, ele fala da lei,
E fala até mesmo sobre o adultério. Na lei diz que se houver então a condição, né, do homem pecar e adulterar, então esse vai perder comunhão com Deus. Verdade. Vai perder a comunhão com Deus. Mas a lei fala isso, e agora essa nova interpretação, Jesus não anulando a lei, porque é uma regra, foi um projeto de Deus relacionado ao casamento. O que Deus uniu, não separa o homem. O homem, pela sua dureza, pecou. Houve então essa cobiça do homem. Eu estou aqui usando o exemplo homem, mas entenda, homem ou mulher. E aí, aquela aliança que eles tinham foi quebrada, pois a cobiça de um ou outro falou mais alto. Pecaram, houve adultério. O rigor da lei fala, olha, pecou, acabou essa aliança. Mas Jesus fala, não somente isso, não somente aquela coisa externa que vai fazer com que o homem perca a graça de Deus, mas agora interna. Se o homem olhar de maneira impura para com a mulher, esse também estará perdendo a graça. Então Jesus não veio anular, ele veio trazer uma reinterpretação da lei, de que agora o Senhor Jesus, o sacerdote e o povo poderia estar julgando e condenando alguém pelo pecado que ele fazia de maneira externa. Agora o sacerdote, o povo, o juiz, como nós já estudamos também, ele não conhece foro íntimo, que é assim que é o termo que é utilizado, né, na justiça. Foro íntimo eu não sei o que está passando na cabeça daquele que está pensando em cometer o pecado, mas Deus sabe. Esses novos hábitos que Jesus veio inaugurar, e aqui agora Paulo, sendo seguidor de Cristo, aquele que Cristo, o próprio Jesus, instruiu ele para que continuasse levando as boas novas do reino a essa terra, traz aqui então, nesse capítulo 8 de 1 Coríntios, essa nova interpretação de que a lei sim existe, mas agora Deus tem olhado o coração de cada um de nós. O Senhor sempre olhou, Ele sabe. E agora Ele espera que nós venhamos, né, através desse amor que Ele nos deu. Agora o amor através do Seu Filho. Não é preciso mais intermediário. Agora eu tenho acesso ao Pai. Mas aquele que está ao meu lado, irmãos, aquele que está à minha volta, o meu próximo, eu também tenho que entender que ele é uma alma pensante, um ser vivente, uma criatura ao qual Deus também se revelou para aquele que está ao meu lado, não somente para mim. E aí entra então essa parte onde fala sobre esses novos hábitos no que diz respeito à consciência de cada um. Se você sabe, irmãos, aqui fica o Senhor, Ele quer chamar a nossa atenção no que diz respeito a, se você tem a sua santidade, se você conhece a palavra de Deus, se você tem já algum tempo de caminhada na palavra de Deus, você vai fazer essa interpretação e falar, não, eu sou forte, quando acontecer alguma coisa, quando vier alguma tentação, eu vou conseguir vencer. Então eu tenho no meu saber da sua palavra esse entendimento, que buscando ao Senhor, beleza, está tudo certo. Mas as minhas atitudes, aquilo que eu faço, às vezes esses novos hábitos que eu estou adotando diante do Senhor, eu falo, não, eu me garanto, não é bem assim. Não é bem assim. Porque amar ao meu próximo como a mim mesmo, então eu não vou estar andando na soberba de que se eu cometer qualquer coisa que possa chamar a atenção do meu irmão, que eu sei que para mim não vai fazer mal, mas que para ele que ainda é fraco pode fazer, então eu não estou amando o meu irmão como devo. Quero aqui usar o exemplo seguindo nesse pensamento aqui, irmãos. Vamos falar aqui sobre bebida alcoólica. Moramos num país onde a cultura do país é dada ao vinho.
natural, é cultural o uso do vinho nas mesas, né? É cultural. Aí, eu, sendo um servo de Deus, um crente, conhecendo a palavra, Jesus, lá no primeiro milagre que ele fez no início do seu ministério, ele transformou água em vinho. Irmãos, ele transformou em vinho. Foi vinho, não foi mosto. Mosto é uma substância extraída da uva, que é o sumo de uva sem fermentação. Ele não tem teor alcoólico, mas o vinho tem teor alcoólico. E a Bíblia fala muito sobre o vinho. Fala sobre Ana. Ana estava orando no templo. Estava angustiada porque não podia ter filhos. Penina, a sua rival, serva do seu senhor, serva, né, do marido dela, ela tinha filhos já. E ela zombava de Ana, porque ela tinha filhos. E ela orando na casa de Deus, orando angustiada na casa de Deus. O profeta viu aquilo e falou: você está bêbada? Eu estou conjecturando aqui. Você está bêbada? Não. Eu estou orando ao Senhor. Então, irmãos, o vinho, ele causa embriaguez. Agora, quando eu entendo, olha, eu posso tomar vinho, eu sendo crente, sendo servo de Deus, eu na minha consciência tenho, não, o vinho para mim eu vou tomar de maneira social. Eu vou tomar de maneira onde eu consigo me controlar. Sento na mesa com outras pessoas. Dentre elas tem lá alguém que não é cristão e sabe que eu sou cristão. E ele me vê com uma garrafa de vinho, tomando vinho. O que essa pessoa vai pensar? Está lá um crente se embebedando. Está lá um crente tomando vinho. Irmãos, aqui nós temos assunto para polêmica e muita polêmica. Nosso ministério, Missão Lusitana, nós somos abstêmios à bebida alcoólica. Nós somos abstêmios à bebida alcoólica. Agora você, entendendo isso, você fala, não, mas Jesus tomou vinho, Jesus transformou água em vinho, então eu vou tomar. Irmãos, aqui o ministério adotou, né, e aqui a gente vê muitos ministérios que adotam essa prática de não consumir bebida alcoólica. E aqui, nesse caso, estão falando do vinho, para que não escandalize o meu irmão. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, eu entendendo que eu tenho sabedoria de que se eu tomar só um pouquinho não vai me fazer mal, mas o irmão que tem a mente mais fraca entende que aquilo não é legal, você pode se embebedar, ele não sabe se você se domina ou não, ele vai se escandalizar, ele vai pecar, você vai ser pedra de tropeço para que ele venha pecar também. Qual que é a minha postura, irmão? Não vou tomar. Não vou tomar. Irmãos, então nós temos então aqui essa breve explicação nesse termo que eu quero expor aos irmãos. E aqui falando agora sobre a comida sacrificada aos ídolos. Havia uma prática lá na Grécia, naquele povo que adoravam também a vários deuses. E aí a igreja foi instituída ali em Corinto. Existiam então outros templos que faziam também os seus cultos àqueles deuses. E havia também a prática, mas não é só os cristãos, os judeus, nesse caso aqui, né, os judeus que faziam então o sacrifício de animais, naqueles rituais que eles faziam para o perdão do pecado. Havia outras culturas, havia outros rituais de outras crenças pagãs, assim a gente pode dizer, que também ofereciam animais em seus rituais. Parte desses animais que sobravam, eles sacrificavam uma parte, a outra parte eles poderiam. Tinha então esse hábito de comer. Assim como o sacerdote, né, o judeu, o sacerdote tinha direito de comer parte dos animais que eram sacrificados.
essas outras culturas pagãs também faziam isso, muito parecido. Assentavam-se em locais, né, onde tinha festas públicas, e eles comiam então desses animais, que era parte do sacrifício que era feito. Mas, irmãos, esses animais, não aqui falando dos judeus, mas falando das culturas pagãs, eram então carne sacrificada a ídolos. E aí nós temos então essa condição de que uma pessoa que era um cristão, a gente já fala cristão, aquele que era da igreja de Corinto, dentro dessa cultura grega, esse povo misto que havia lá, ele sentava então, sabendo que era cristão, sabendo que tinha consciência, ele sabia daquilo que era para ele bom ou não, mas para ele não fazia problema. Olha, eu sou de Cristo, eu sou servo do Senhor, sou lá da igreja de Corinto, fui convidado para aqui para uma festa pública, vou comer junto com eles, porque para mim não vai fazer mal. Eles tinham essa consciência. Eles tinham essa consciência. O problema é os outros que realmente eles se sentiam mal por ver isso. Por ver aquele crente junto numa festa, comendo coisas que eram as carnes, né, sacrificadas a ídolos. E aí vem Paulo então a mencionar, a partir do verso 7, eu queria ler só mais um trecho aqui. 1 Coríntios 8, 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificado. A consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Havia-se uma prática, as pessoas se convertiam, mas mesmo assim continuavam comendo essas carnes sacrificadas a ídolos. E se é sacrificada, a pessoa sabe que é a nossa postura, né, como cristão, é falar: Senhor, eu não vou fazer parte disso. Não vou fazer parte disso. Sou uma nova criatura, o Senhor me transformou. Então, até no comer carne, né? Nós estamos falando de vinho e agora sobre carne. Irmãos, o nosso proceder. Aqui não está falando sobre o que entra, aqui não está falando sobre, o próprio Jesus falou, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Ou você comer ou não comer, a gente vai ler daqui a pouco, não é problema. O problema é aonde você está comendo, com quem você está comendo, que testemunho você está dando quando você está comendo. Até mesmo a quantidade que você come. Sabia que existe pecado, irmãos, por causa da comida? O excesso de comida? Glutonaria. Também por beber, irmãos. E aqui o pecado é as bebedices. Lá em Apocalipse fala muito claro sobre isso, irmãos. Então existem situações, nós entendemos, Deus, até certo ponto, por isso que eu gosto sempre de falar da palavrinha equilíbrio. Tudo na nossa vida, irmãos, nós vamos buscar ter o equilíbrio, para que aquilo que pende para o excesso vai ser prejudicial, não vou fazer. Aquilo que falta por mesquinhez ou avareza, ou qualquer coisa assim, também eu tenho que estar cuidando, porque Deus conhece as intenções do nosso coração. E às vezes não é o ato praticado, irmãos, como diz a própria palavra, é a intenção do meu coração. O que diz lá nos 10 mandamentos? Glória a Deus. O homem, né, não cobice mulher do próximo. A mulher também, irmãos, que não é só para o homem, não, é para o ser humano. A mulher não cobice o marido do próximo, da próxima. As pessoas em si, o ser humano, não cobice os bens alheios. Cobiça é foro íntimo.
que sabe se eu estou cobiçando alguém? Quem que sabe se eu estou cobiçando alguma coisa do meu irmão? Quem que sabe? Você sabe? Você tem condição de saber? Não, nós não temos essa capacidade de conhecer a intenção do coração humano. Quem tem essa capacidade? Espírito Santo de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele conhece. Antes mesmo de eu pecarmos, vem a cobiça. E a cobiça, uma vez alimentada, vem o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha só aí esse processo. Então, antes de vir a morte, irmãos, houve um processo antes que se eu não fui observador da palavra, dos seus mandamentos, eu vou deixar de cumprir. Então, antes, irmãos, conheçamos a sua palavra. Saibamos o que é certo e o que é errado. E a palavra vai transformar os nossos hábitos. Por isso eu falo, novos hábitos. Que você adote, eu e você, possamos adotar novos hábitos no Senhor. O Senhor nos fez nova criatura. Se você é nova criatura, agora eu faço as coisas que glorificam a Deus. Glória a Deus. Tudo que você faz tem que ter como base glorificar a Deus. Aleluia. A glorificação a Deus, eu já falei, não sei se foi no curso dos obreiros que eu falei, mas algo que chamou minha atenção quando eu ouvi isso pela primeira vez. Primeiro serviço, irmãos, nós somos chamados para sermos servos. Jesus veio para servir, não foi? Ele se dobrou, tirou o manto que ele estava, pegou uma toalha, pegou uma bacia, lavou os pés de Jesus. Ele sendo mestre, veio para servir. O exemplo de que veio para servir. Estamos aqui nessa terra, libertos dos pecados, libertos da escravidão do pecado, mas chamados para servir a Cristo. Agora, falando sobre serviço, quando foi criado, irmãos, essa condição? Quando que foi criado? Quando que foi falado pela primeira vez sobre condição? Você consegue imaginar isso? Irmãos, o serviço, ele foi criado antes mesmo da criação da terra. Essa condição de servir, ela foi estabelecida antes da fundação do mundo. Para que servem os anjos? Para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, Glória para a Deus. dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor. A condição de servir, ela foi criada antes mesmo de existir a humanidade, antes mesmo de existir a terra. Os anjos foram criados, anjos são criados, foram criados para um propósito. Você e eu fomos criados para um propósito. Glória a Deus. Servir a Deus. Aleluia. Como que eu sirvo a Deus? Glorificando a Ele em todas Glória as a minhas Deus. atitudes aqui nessa terra. Tudo que eu faço tem que glorificar a Cristo. Se não glorifica, irmãos, está errado. Então, que possamos estar, Senhor, me ensina. Você pode pedir a Deus, me ensina, que eu não sei como glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Peça, e Ele vai te dar, Ele vai te ensinar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós temos aqui então, eu coloquei algumas palavras, relacionadas a esse contexto aqui, desses alimentos sacrificados a Ele. Primeiro, conhecimento. Então, você e eu temos um conhecimento da palavra. Aqui, nesse texto, é mencionado sobre a sabedoria desde o primeiro versículo do capítulo 8, falando sobre este conhecimento. Nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos experiência, nós sabemos, o Senhor tem revelado o seu querer para conosco, quando nós conhecemos ao Senhor. Nós também temos uma consciência. Antes mesmo de termos, irmãos, conhecimento de Deus, e agora nessa consciência de quem nós somos, o que fazemos, devemos saber: Deus, eu sou o teu filho. Eu tenho uma consciência que sou filho de Deus.
a consciência moral daquilo que eu estou fazendo também vai fazer parte da minha glorificação ao Senhor. Porque quando eu ando junto com os meus irmãos, eu estou praticando algo que vai escandalizar o meu irmão. Eu tendo uma consciência de que eu sou servo de Deus, mas o meu irmão ainda não tem, é um neófito na fé, então eu tenho que saber, aquilo que eu tenho como consciência e saber, não pode prejudicar o meu irmão. A minha soberba, isso gera soberba. Quando eu sei mais do que o meu irmão, e uso isso como arma, isso é soberba. Para humilhar, para fazer chacota. Irmãos, nós vivemos numa comunidade, a comunhão. Na comunhão, nós temos que aprender os limites de cada um de nós. Entender que aquele que tem mais dificuldade em aprender, esse eu vou ter que me esforçar mais para ensiná-lo. Aquele que está lá em cima também, eu vou me esforçar para saber também a altura dele. E vamos estar buscando esse equilíbrio, uma comunhão. Para que haja comunhão é necessário um equilíbrio. Amém? Amém. Liberdade. Nós temos liberdade uns para com os outros. E a palavra menciona sobre essa liberdade. De que a minha liberdade vai até o ponto que eu ultrapasso a liberdade do meu irmão. Não vou ultrapassar. Eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que honrá-lo como servo de Deus. Irmãos, honra é algo tão bonito. Glória a Deus. Honrar ao meu irmão, honrar ao meu Senhor, mas honrar o meu irmão é algo que o Senhor tem me ensinado. Princípios que não podem ser quebrados. A honra, a liberdade e o escândalo. Então, uma liberdade exacerbada vai gerar então escândalo para a vida daquele que está ao meu lado. É engraçado. Vamos falar aqui a questão nossa de cultura, Brasil, né? Lá no Brasil, um país de dimensões continentais, aonde no norte existe um linguajar ou um sotaque, né, da mesma língua, e no sul há outro sotaque. E é engraçado, né? Alguém que fala que mentira, né? Alguém que fala que porta, alguém que fala esquina. Então há essa diferença, irmãos. Mas essa diferença é bom, essa pluralidade é bom, é legal, é bom, é prazeroso estar junto com alguém que é diferente de nós. A gente vai trocar experiências. Deus não nos criou para sermos todos iguais, não. Olha aqui, ó, o rosto do Moisés, tem aqui, né? A feição dele. O Brian já é diferente, né? Olha lá a cobertura dos dois, ó. Tem uma diferença a cobertura deles. Irmãos, mas isso que é interessante, essa pluralidade. E aí Deus nos dá, então, aqui para nós. Estou chegando lá. E quando nós usamos a palavra de Deus e aquilo que Ele, o seu amor, tem nos ensinado, para que tenhamos essa comunhão gostosa, nós vamos crescer. Não somente crescer, mas aqueles, aí sim, olha só, aí sim, aqueles que estão ao nosso derredor, né? É aqui o nosso povo, ao redor nosso, mas ao derredor, vidas que ainda não foram alcançadas. Vendo essa comunhão, este amor, esta alegria desse povo. Olha, esse povo é diferente. Esse povo tem algo diferente. Esse povo, eu quero aqui de novo mencionar o irmão Carlos, se ele me permite, de que estivemos uma vez na casa dele, aconteceu um episódio. Numa outra vez que estivemos na casa dele, outro episódio totalmente diferente. Ele falou para nós, olha, esse povo é diferente. Esse povo, eu gostei de estar com vocês, vocês têm uma energia diferente. Ele falou assim. E agora eu vou lá visitar. É o primeiro episódio. Não, tem que contar. Irmãos, e nós vendo isso, o Senhor tratando nele pela convivência daqueles que estavam dentro da casa dele. Ele falou, eu vou à igreja, eu vou visitar, eu vou participar dos cultos. Ele veio, irmãos. Aqui ele foi ministrado.
aqui ele foi tocado, o Espírito Santo falou com ele. Aleluia. Hoje ele está servindo ao Senhor conosco. Amém. Ele serve ao Senhor juntamente conosco, irmãos. Amém. Tem a mesma função diante de Deus. Somos iguais, irmãos. Senhor Carlos, continue assim, essa alegria, essa coragem de testemunhar a Cristo agora dos seus conterrâneos, que estão agora ao seu redor. Que essa alegria, que essa energia, esses novos hábitos que o Senhor tem adquirido no Senhor, seja mesmo referencial. E é isso, irmãos, que Paulo vem trazer, então, ensinando a igreja. Novos hábitos, nova postura, para que possamos servir ao Senhor com integralidade. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos já caminhando para o final aqui. Eu queria só mencionar, relacionado aqui à comida. Eu aqui coloquei alguns questões-chave aqui. Quando Jesus, ele veio a este mundo, ele falou: eu sou o pão do céu. Comida, eu falo aqui de comida, Vamos falar aqui do povo judeu lá no deserto. Foi liberto da escravidão, começou então a sua peregrinação no deserto, teve fome. Deus mandou do céu o pão. Deus mandou do céu. Olha só então como que o Antigo Testamento comunica com o Novo Testamento. Jesus fala: eu sou o pão do céu. Quem que era o pão do céu, irmãos? Lá no povo judeu? Jesus. A Bíblia está falando de Jesus, irmãos. E esse Jesus, irmãos, vindo aqui nessa terra, este pão do céu, o que fizeram com eles? Os próprios judeus, nesse tempo que Jesus pisou nessa terra, mataram a Jesus. A luz veio a este mundo. A verdade, o caminho, a vida se manifestou ao povo dele também, mas também agora aos gentios. E esse povo matou a Jesus, o pão do céu. Jesus, quando também, aqui a Marli falando sobre a mulher lá, samaritana, ele falou da água, falou dessa água que você tem tirado aí, você vai beber, vai tornar a ter sede. Mas eu tenho uma água para te oferecer. Beber dessa água, ninguém jamais terá sede. Glória a Deus. Ninguém jamais terá sede. Jesus se revelou a ela. Falou quem ela era, revelou aquilo que era segredo dela. Ela foi transformada e foi evangelizar a cidade de Samaria. Glória a Deus. Deus move, Deus muda. Só que depois desse episódio, nós falamos da água, logo depois chegaram os discípulos e viram tudo aquilo acontecendo e ofereceram. Eles tinham ido comprar. Jesus ficou sozinho no poço porque os discípulos tinham ido comprar comida. Quando eles retornaram, eles falaram: Jesus, come. E Jesus falou: oh Deus, você é tremendo, Senhor. Eu não preciso dessa comida, eu estou aqui parafraseando, eu não preciso dessa comida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me Glória a Deus. Irmão, essa comida te faz pecar, irmãos. Aleluia. Não come. Essa comida te faz mal. Você sabe que faz mal, e mesmo assim come, você está em pecado, irmãos. Entenda nosso corpo, nossa biologia. Hoje a ciência tem falado muita coisa que é mal para o nosso organismo. Se você continua comendo, para. É sério, irmãos. E Jesus, quando falaram para ele: ó, está aqui comida, Jesus falou: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Voltando mais um pouco, irmãos. Jesus logo saindo da água do batismo lá, o inimigo levou ele ao deserto para ser tentado. Qual foi a primeira tentação de Jesus? O diabo falou para Jesus: Jesus, fala para que essas pedras se tornem pães, porque pães, você depois de 40 dias, 40 noites, você está com fome. E Jesus falou o quê? Não só de pão viverá o homem. Nós não é só de pão, não é só alimento físico que nós precisamos. Nós precisamos da palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, essa palavra foi dita, está impressa aqui,
mas a palavra que saiu da boca de Deus foi inspirada pelos seus escritores, 40 autores, e essa palavra é viva para nós, irmãos. Busque essa palavra em nome Glória a de Jesus. Deus. Vamos falar aqui agora de novo sobre o cristão, agora nós, como cristãos, irmãos. E aqui nós vamos estar estudando no capítulo 11, que fala sobre a Santa Ceia. O versículo 23 em diante do capítulo 11 de Coríntios, é bonito, né? Porque eu recebi do meu Pai, e quando Jesus, que na noite foi traído, tomou o pão, dando graças, e né? A gente lê todo esse termo para celebrar a Santa Ceia, não é? Sabe o que é falado antes? Irmãos, vem uma lapada de Jesus um pouquinho antes, do 1 ao 22, irmãos. Jesus falando: vocês são mal educados, vocês vão lá para o templo para cear, mas você enche a barriga e vocês se embebedam e muitos ficam sem, porque aqueles que têm mais dinheiro levam bastante, come, bebe, e aqueles que não têm tanta condição ficam sem nada. Jesus dando, né, exortação em comida e bebida, festejando ao Senhor. Então, a comer, o não comer, o comer demais, o comer de menos, o beber, o não beber, irmãos, pode gerar pecado. Eu posso pecar em qualquer uma dessas condições. E aí, para a gente estar finalizando, irmãos, eu quero ler o verso 13 com vocês. Eu tenho mais coisas para falar de novo. Oh, Deus. Hoje eu vou falar sobre a experiência de Pedro também, irmãos, com relação à comida. E aqui um outro contexto. Aqui nós estamos falando de carne sacrificada a ídolo. Pedro tem uma experiência da tradição judaica, aonde comidas que eram consideradas impuras, o povo judeu não poderia comer, senão estaria em pecado. E aí Deus falou com ele: olha, através de uma visão, está aqui os animais considerados imundos. Naquela visão, o lençol descendo assim, Deus falou para ele: mata e come. Não, jamais comi uma comida impura. Pedro sendo um judeu praticante. E aí Deus fala: aquilo que eu purifiquei, não considere você impuro. Sabe por que está falando isso, irmãos? Porque Pedro estava naquele exato momento sendo preparado para ir na casa de alguém que era gentil, alguém fora do contexto judaico. Então o Senhor inaugurando, irmãos, nova cultura, novos hábitos, no que diz respeito também até mesmo aos alimentos. Deus purifica, Deus santifica. Mas se você sabe que aquilo foi consagrado a entidades, não coma. Muito mais se você tem alguém do teu lado, você sabe que para você não vai fazer mal, mas o outro não sabe. O outro vai se sentir escandalizado. E é o verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O meu irmão, aquele que está ao meu lado, ele vai estar entendendo que a minha postura, esses novos hábitos que eu estou usando, né, diante do Senhor, essa nova criatura que eu sou, eu vou fazer questão de que aquilo que eu estou fazendo não venha a denegrir o meu irmão, não venha a escandalizar o meu irmão, e para que não seja pedra de tropeço para meu irmão, pois eu amo a ele. Assim Amém. Então ame, irmãos, todo esse contexto aqui. E aí o verso 1 do capítulo 8 fala do amor. O amor edifica. O saber, a sabedoria ensoberbece. O amor edifica. Então fomos criados para estar exercendo esse amor de Deus, glorificando a Ele, servindo ao meu irmão, sendo exemplo para o meu irmão, até mesmo nos hábitos alimentares.
Que tudo seja para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, irmão. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Irmãos, o livro de Atos tem falado muito comigo nesses últimos dias, muito mesmo. Ali nós estamos vendo uma igreja nascendo. Aí nós estamos vendo homens e mulheres se disposando, se colocando, na posição de serem seguidores de Cristo. Pela primeira vez foram chamados cristãos, pequenos cristos, porque Cristo foi um exemplo nessa terra. E aí as pessoas viam neles aquilo que Jesus fazia lá, mais um Cristozinho, mais um pequeno Cristo. Cristão. Você é chamado de cristão. Não apenas pela shirt que você usa, como um nome ou um versículo bíblico. Não, irmãos. Você é chamado de cristão porque você é um seguidor de Cristo. E o seguidor de Cristo tem que dar exemplo aonde quer que for. Então seja este exemplo. Um servo de Deus que glorifica a Deus lá no trabalho. Irmãos, no trabalho. No meu trabalho teve um almoço. Primeira vez, eles tinham lá uma sala que estava toda bagunçada, arrumaram essa sala, prepararam para um refeitório e fizeram lá uma refeição. Aí sentamos, a comida toda posta na mesa, aí eu não vi ninguém se servindo, O povo já começa a comer tudo assim. Irmãos, eu achei muito, muito interessante aquilo. O respeito. O meu patrão falou, você pode fazer uma oração para daí a gente começar a comer? Irmãos, eu orei. Glória a E nós Deus. nos alimentamos. Agora foi em dezembro, num almoço alusivo ao Natal. Novamente, ele chamou lá uma equipe de um restaurante, prepararam lá uma paella, muito saborosa, um tacho grandão de paella. Prepararam, serviram, sentaram à mesa e eu fiquei, Irmãos, de novo, você pode orar para que possamos comer? Eu pude orar e pude agradecer. Aí eu não só orei, mas antes de orar, eu fiz um agradecimento e falando que Deus estava ali, que o cuidado de Deus estava sobre eles. Essa é a maneira de você evangelizar. Não é intrusivo. Essa nação não aceita um evangelho intrusivo. Ele aceita um evangelho que você se põe do lado, que você conversa. E que o Senhor nos dê mais dessas estratégias, irmãos. Eu tenho orado sempre. Deus nos dê estratégia para a gente ganhar essa nação. E o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Cremos em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor. Tu és soberano, Pai. Deus que age e o Deus que opera, Pai, em nós e através de nós. A Tua palavra, Pai, tem sido nos ensinada, Senhor. E assim como o Teu poder, Pai, tem sido manifesto através da Tua palavra. Senhor, os sinais do Senhor têm sido manifestos, Pai, quando declaramos a Tua promessa, as Tuas promessas, a Tua palavra. Assim, Pai amado, este povo aqui, Senhor, nesta nação, nesta cidade, Senhor, possam mesmo, Deus, caminhar obedientes à voz do Senhor, a Tua palavra que realmente é viva e eficaz. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, que ainda erramos muito, que ainda temos muito, Senhor, a que aprimorar, a aperfeiçoar em Ti, mas te pedimos, Espírito Santo de Deus, tem paciência conosco. Espírito Santo de Deus, seja logâmico conosco. Espírito Santo de Deus, nos ajude a vencer os nossos erros, as nossas fraquezas, a estarmos, ó Deus, sendo transformados, moldados, ó Pai, para que sejamos, ó Deus, esses imitadores de Cristo, servos do Deus Altíssimo, e que fazem, Senhor, somente a Tua vontade. Deus, que meu eu caia por terra, que todo egoísmo, que toda prepotência, que toda arrogância caia por terra, Senhor, e que prevaleça, Senhor, em nós a humildade,
O Senhor nos dá, Pai, um espírito humilde, uma alma tratável, Pai, corações, ó Deus, de carne, que tenham sentimentos. Toda a dureza do coração caia por terra, Senhor, e que haja em nós essa liberdade, Pai, de estarmos, ó Deus, atuando conforme somente a Tua vontade. Sê conosco, Senhor. Continua, Pai, a falar conosco. Na noite que se segue, o Teu Santo Espírito vem estar, ó Pai, testificando, Pai, desta Tua vontade em nós. E nas noites, ó Deus, se for assim necessário, desperta mesmo mais e mais pessoas para que ouçam a Tua voz e se posicionem, Senhor, para estar fazendo o Teu querer, ó Pai. Assim o Senhor quer nos fazer, ó Pai, estes que resplandeçam a luz do Senhor aqui nessa terra. Sê conosco, ó Senhor. Guarda mesmo a cada coração. Traz cura, Pai, àquele que está enfermo. Deus, em nome de Jesus, estende a Tua mão e que o bálsamo do Senhor alcance a cada um. Toda enfermidade declaramos anuladas pelo poder do nome de Jesus. Senhor, traz provisão, Pai. Há tantos que estão, Senhor, passando por necessidades, ó Deus. Senhor, faz milagre. Senhor, em nome de Jesus, enche mesmo os celeiros. Traga mesmo, ó Pai, milagre, Senhor, na vida financeira de cada um dos Teus filhos, ó Pai, para que entendam que é o Senhor que faz, ó Pai, e possamos corresponder a este amor, ó Pai, sendo generosos também. Guarda mesmo, Senhor, em nome de Jesus, de todo ataque do maligno, toda a tentação de Satanás, estejam sendo anulados, ó Pai, pois o Senhor nos dá da Tua armadura. Fortalece, Senhor, este povo, fortalece, Senhor, os Teus filhos, para que possamos estar, Pai, caminhando, posicionados em Ti, fortalecidos no Teu grande amor, ó Pai, e sendo mais que vencedores, em nome de Jesus. Assim oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor já fez, ó Pai, e por mais que o Senhor vai fazer ainda. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, os avisos aqui, eu quero perguntar aos irmãos, ficou bem clara a palavra do Senhor? Nós não estamos aqui para esgotar assunto nenhum, irmãos. Estamos aqui para aprendermos a palavra juntamente com vocês. Então, que o Senhor venha nos dar a oportunidade de podermos estar mais e mais juntos buscando ao Senhor. No final do culto, irmãos, temos lá um caldo. É o caldo, irmão? Sim. Um caldo delicioso que a irmã